vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo número 25. Salmo número 25 será a base da nossa reflexão, da nossa mensagem de hoje. O título é A Intimidade do Senhor. Então nós vamos abrir no livro de Salmo, número 25, no verso número 14. Diz assim, todos encontraram? O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Vamos orar. Santo e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de ler a Tua Palavra, de estudarmos a Tua Palavra, de refletirmos na Tua Palavra, debaixo da direção do autor da Tua Palavra, do Espírito Santo que inspirou. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, nos capacite, que possamos ter a sensibilidade espiritual para ouvirmos, Senhor, a Tua voz neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém? O Senhor confia os seus segredos. Tem outra versão por aí, né? A intimidade do Senhor, tá? Em alguma versão? Leia para nós, Israel, bem alto. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor, né? Será que você é íntimo do Senhor? O que é ser íntimo, né? A intimidade do Senhor é para um grupo seleto de pessoas, são as pessoas que o temem. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? O que é temor? Não é ter medo. Temor é reverência, temor é respeito. No Novo Testamento, no grego, há uma relação íntima entre temor e piedade. Piedade no sentido de devoção profunda. E o temor do Senhor é necessário para que o Senhor confie a sua intimidade. Nós mesmos, nós não temos o hábito de abrir a nossa intimidade para qualquer pessoa, né? E o Senhor também não abre a sua intimidade, o seu coração, a sua mente, a profundidade do seu ser para qualquer pessoa, mas para aqueles que o temem, para aqueles que o temem. E Ele dá ainda um presente profundo. E aí a gente vê por que tem gente que não entende a aliança do Senhor, né? Porque diz assim que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Tem gente que, por mais que a gente fale da aliança do Senhor, ela não consegue entender a profundidade da aliança. Porque no Antigo Testamento a aliança, para ser lembrada, ela era celebrada pela marca da aliança, que era a circuncisão. No Antigo Testamento, o que se fazia? O menino, com 8 dias, se pegava uma pederneira. A pederneira é a pedra mais maciça, mais dura, aquela pedra que quando bate uma na outra assim, ó, sai faísca. Então eles faziam daquela pederneira, daquela pedra, uma faca e cortavam o prepúcio, que é a pele do pênis, para que cada vez que o menininho levantasse para ir fazer as suas necessidades, ele olhasse e visse, tem uma aliança, que é a aliança do Velho Testamento, que o apóstolo Paulo diz que é uma aliança da carne, que é uma aliança de pedra, que é uma aliança que produz condenação. Mas a aliança dos íntimos do Senhor já é apontada desde o Antigo Testamento
E ela não é uma aliança de pedra, não é uma aliança de carne, mas é a aliança no sangue do Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. E compreender a aliança do Senhor não é para qualquer um. É para quem? Para aqueles que o temem, aos quais o Senhor revela a sua intimidade. Então agora a gente entende porque que Israel chora aqui, né? Porque é impossível não chorar quando se compreende e se penetra na intimidade de Deus, na intimidade do Senhor. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê algumas pessoas que Deus teve intimidade profunda. Vamos lá para Gênesis, né? Gênesis, logo no início, ali no capítulo 5, nós temos um homem, está no capítulo 5, versículo 22, que era íntimo de Deus. Gênesis 5, 22, está escrito assim: depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas, tendo vivido ao todo 365 anos, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Enoque tinha intimidade com Deus. E qual que é a promessa de quem tem intimidade, de quem tem o temor de Deus, de quem anda com Deus? A promessa é que Deus vai revelar a sua intimidade. O que Enoque viu, os irmãos sabem? Enoque que viveu lá, ele viveu antes de Noé e teve a oportunidade de ser arrebatado em vida, porque Deus se agradou dele e disse: você vai ser próximo, vai ser íntimo, eu não vou esperar a sua morte e eu já vou te trazer para junto de mim. Que coisa! E Deus revela então para ele, ele tem a oportunidade de ver a volta de Jesus. Já pararam para pensar? Olha lá onde ele estava no tempo, e a volta de Jesus está lá para frente, e Deus revelou seus segredos. Vamos lá para Judas. Lá naquele livrinho de Judas, cita o sétimo, depois de Adão. Judas, no versículo 14, diz assim, Judas, ele fica antes de Apocalipse, tá? É bem fácil de encontrar. Diz assim: Enoque, o sétimo, a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de milhares dos seus anjos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Ele diz assim: veja, o Senhor vem com milhares dos seus anjos. Ele viu. É terrível alguém, hoje, na nova aliança, que não consegue ter as percepções profundas da intimidade de Deus, a ponto de Deus revelar-se e mostrar os seus segredos, aquilo que ele tinha planejado. Nós temos também Noé. Vamos lá para Gênesis de novo, vamos usar a Bíblia. A Bíblia diz que, lá em Gênesis, no capítulo 6, que a terra tinha se corrompido, mas no versículo 8 diz assim, do capítulo 6 de Gênesis: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou.
Noé andava com Deus e Deus o chama para quê? Para que ele desse continuidade ao projeto de Deus em relação à própria humanidade. E Deus dá uma missão a Noé. Por que Deus revelou o que ele estava intentando fazer? E porque ele olha para Noé e Noé acha graça diante de Deus, e Deus o toma e o elege e o faz pregador da sua época e revela a Noé segredos do seu coração. E quando Noé começa a falar das coisas que Deus revelou, o povo ria. Porque ele construía aquela arca. Ficou 100 anos construindo. Num lugar onde não tinha água. Não tinha mar. Acho que o povo zombava dele e dizia: o que você está fazendo aí, Noé? Construindo esse barco? Depois que você terminar esse barco gigantesco, como que você vai transportar esse barco até o mar? E Noé é chamado de o pregoeiro da justiça. E ele pregava, ele anunciava, ele se mantinha fiel. No final ele conseguiu algo tremendo. Ele conseguiu salvar quem? Aquele povo? Não. Ele salvou a família dele. Se você não conseguir nada na vida, mas você conseguir salvar a sua família da condenação eterna do inferno, a tua missão foi cumprida. Foi o que ele conseguiu. Além de tornar-se um testemunho até os dias de hoje. Quando Jesus vai falar sobre o final dos tempos, ele diz: olha como foi nos dias de Noé, assim será. O povo casando e dando-se em casamento, negociando, mas não se importando com a pregação da palavra. Deus revela a sua intimidade. Vamos ver mais um que Deus revelou a sua intimidade, que foi Abraão. Vamos lá em Tiago. Tiago, no capítulo 2, no versículo 23, Tiago 2, 23 diz assim: cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Que coisa, amigo de Deus. Você pode ser chamado amigo de Deus. Amigo é a pessoa íntima, amigo é a pessoa próxima, amigo é aquele que abre o coração, se manifesta, revela segredos. Às vezes, quando oramos, parece que estamos falando com o Deus desconhecido, né? Lá do livro de Atos, quando Paulo chega na cidade de Atenas e vê um monte de imagens e ídolos para todo lado, e lá tem um altar ao Deus desconhecido. Parece que nós temos um Deus desconhecido, ao qual nós cultuamos, mas não temos intimidade, por isso ele é desconhecido. Não temos intimidade, por isso ele não revela seus segredos. Não temos intimidade, por isso não sabemos nem o que dizer. E muitas vezes quando oramos, não permitimos que ele fale, e Deus fala, porque os únicos deuses que não falam são os deuses mudos das nações. Os deuses de pedra, de barro, esses não falam. Mas o nosso Deus, ele fala, ele se revela, ele se mostra. Você tem intimidade com Deus? O que é ter intimidade com Deus? Vamos ver mais um exemplo rapidamente. Vamos abrir em 1º livro dos Reis 19.
Primeiro livro dos Reis, nós temos mais um, que é o profeta Elias, e ele é o nosso assunto de hoje. Elias, ele estava deprimido, ele tinha morto os profetas de Baal, e logo depois que os profetas de Baal haviam sido derrotados, no capítulo 19 diz assim, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, podem abrir, diz assim: ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso Jezabel mandou uma mensagem a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Isto é, Jezabel prometeu matar Elias e mandou um mensageiro para avisar. No versículo 3 diz: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. No versículo 4 diz que ele foi no deserto, chegou a pé de uma giesta, orou ao Senhor e disse: já tive bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. E vai para debaixo de uma árvore, e aquele anjo vem e diz: o que você está fazendo aí? Dá comida para ele, se levante. E dele vai adiante, e daí no versículo 9 diz que ele vai até o Monte Horebe, e ali ele entra numa caverna, passa a noite angustiado, deprimido. E a palavra do Senhor veio a ele, ainda no versículo 9, e diz assim: o que você está fazendo aí, Elias? Olha que coisa, como é bom ser amigo de Deus, como é bom ser íntimo de Deus. Você está debaixo da árvore deprimido, você está lá pedindo a morte, você entra na caverna da angústia, do sofrimento, e o próprio Deus chega e diz: o que você está fazendo aí? Se levante. Isso é coisa de amigo, de intimidade, de relacionamento. E o profeta abre o coração, diz ali no final do versículo 10: sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Sou o único que sobrou, ele diz de novo lá no versículo 14. Até que Deus diz para ele: é o seguinte, se levanta e sai daí, porque eu tenho trabalho para você. E Deus deu 3 trabalhos para ele. Sabia que quando a gente está deprimido, angustiado, lá, querendo morrer, não querendo saber de nada, o que está faltando é trabalho, né? Deus disse assim: sai da caverna, sai desse lugar de angústia, de sofrimento, de dor, de depressão, que eu tenho trabalho para você. Qual que era o trabalho? Está no versículo 15. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio. Estava fugindo de Jezabel? Volte. Vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninzi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meloá, para suceder você como profeta. Tenho trabalho para você. Quando você é íntimo de Deus, Deus abre o coração e diz: olha, eu não quero você deprimido, eu não quero você debaixo da árvore, eu não quero você dentro da caverna, tenho trabalho para você. Se levante, volte lá para o lugar do teu medo e comece a trabalhar e vá, unja o rei da Síria, o rei de Israel, e unja o profeta que vai ficar no teu lugar. E tem mais uma coisa, você pensa que está sozinho? Versículo 13. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se dobraram perante Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Você não está sozinho. Tem 7.000 ainda, que estão espalhados como semente, mas você tem que fazer o seu trabalho.
Quando você não tem intimidade com Deus, você vai ter que sair da caverna sozinho. E daí? Cultivar intimidade, porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor é para aqueles a quem o Senhor abre o coração e revela a sua aliança. Mas você tem que querer ter intimidade com Deus. Vamos ver uma pessoa que não era íntima de Deus. Abra sua Bíblia em 2 Reis capítulo 1. Nós encontramos aqui a história de alguém que não era íntimo de Deus. E daí nós vamos ver a característica desse indivíduo. 2 Reis capítulo 1 diz assim: depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Certo dia Acasias, gravem esse nome, Acasias, caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Senhor veio ao tesbita Elias, e ele disse assim: vai encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria, e pergunte a ele: acaso não tem Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: você não se levantará mais dessa cama, e certamente morrerá. E Elias foi embora. Esse rei de Samaria, Acasias, ele não tinha intimidade com Deus, não? Embora ele conhecesse o profeta Elias, ele sabia de tudo que tinha acontecido lá no reino. Quando Elias orou, parou de chover. Elias orou, voltou a chover. Na época do antecessor de Acabe. Mas ele ouviu falar de Deus. Mas na hora do apuro, quando ele caiu da sacada e se machucou, ele foi procurar quem? Baal-Zebub. Vai lá consultar Baal-Zebub. Baal, lembram o nome? Israel ensinou esses dias. Significa Senhor. Não, Senhor é tudo a mesma coisa, né? É o que a gente ouve do discurso hoje em dia. Se cultua ao Senhor, não importa onde eu vá. Eu vou procurar refúgio em tal lugar. Quando ele caiu, se machucou, ele manda um bando de mensageiros: vai lá, consulte Baal-Zebub. Eu fico angustiado quando alguém está doente e apela para todos os deuses, e apela para todos os santos, porque afinal é tudo a mesma coisa, né? É só... Esse Acasias, ele tinha a ideia de que o que importava era o ritual religioso. Então Baal-Zebub também tinha um ritual religioso. Então ele mandou mensagem: quem que eu vou consultar para saber se eu vou me recuperar? Vou procurar uma igreja qualquer, aí um templo qualquer, um deus qualquer. Ele não tinha intimidade com Deus, então para ele era tudo a mesma coisa. Quem não tem intimidade com Deus não consegue reconhecer Deus em lugar nenhum. No versículo 5, que Elias chega e diz assim: Deus mandou dizer: por acaso não tem Deus em Israel? Por que estão indo lá? Por causa disso, ele não vai se recuperar. Daí no versículo 5 diz assim: quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhes perguntou: por que vocês voltaram? Eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse: voltem ao rei que os enviou e diga-lhe: assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. O rei lhe perguntou: como era esse homem que os encontrou? E lhes disse isso. Eles responderam: ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. O rei concluiu: era o tisbita Elias. O rei sabia quem era Elias,
O rei sabia que Elias era profeta de Deus. Pela descrição ele disse: é aquele profeta, aquele que incomoda, né? Daí o que o rei fez? Versículo 9. Em seguida mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina. Ele disse: homem de Deus, o rei ordena que desças. Elias respondeu ao oficial: se eu sou homem de Deus, que desça é fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. E desceu fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Quando a pessoa não tem intimidade com Deus, ela também imagina que o profeta de Deus, que o homem de Deus é um serviçal, é um qualquer, porque não reconhece a unção. Quando alguém tem relacionamento com Deus, ele bate o olho e reconhece a unção, reconhece a graça e o poder de Deus, reconhece a manifestação do Espírito ali. Mas se você não tem intimidade com Deus, você diz: profeta, desce daí, vem aqui falar comigo, meu. O profeta Elias falou: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês. E aconteceu. Daí fica engraçado, porque, engraçado entre aspas, né? No versículo 11, diz assim: depois disso o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados. E ele disse a Elias: homem de Deus, o rei ordena que desças imediatamente. Respondeu Elias: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. De novo o fogo de Deus desceu do céu e consumiu o oficial e seus soldados. O rei insistia, porque o rei pensava que era o profeta que teria a solução, mas a solução é a intimidade com Deus, é o reconhecimento de Deus. E logo em seguida, no versículo 13, o rei enviou um terceiro oficial com outros 50 soldados. Se fosse você esse terceiro oficial, o que você pensaria? Hã? Hein, Miriam? Quer? Imagine, vai lá, de novo. O que aconteceu? No versículo 13, no final, diz assim: o oficial subiu ao monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou: homem de Deus, tem consideração pela minha vida e pela vida destes 50 soldados, teus servos. Sei que desceu fogo do céu e consumiu os 2 primeiros oficiais com todos os seus soldados, mas agora tem consideração por minha vida. O anjo do Senhor disse a Elias: acompanhe-o, não tenha medo dele. O terceiro grupo, o anjo falou assim: olha, deixa eles e vai, acompanhe. Porque eles foram humildes. Eles já estavam reconhecendo que havia um Deus Todo-Poderoso por trás dessa história. Esse oficial aqui começou a se aproximar do Deus verdadeiro, através do profeta, das manifestações que Deus estava fazendo e realizando. Nós aprendemos aqui uma coisa perigosa. Quando nós somos descuidados com Deus e não temos respeito pelo ungido do Senhor. O Elias, quando o rei falou: venha cá e fale comigo, não vou. Esses dias eu ouvi um testemunho não, uma história sobre o Chico Anísio. Todo mundo aqui conhece o Chico Anísio, né? Chico Anísio, ele era um humorista, então ele lia lá o texto que ele tinha que ler,
decorava assim em 5 minutos, que ele tinha uma inteligência acima da média, né? E ele chegava para gravar lá na Rede Globo, e daí ele perguntava: tudo certo, tudo certo, tudo certo, pronto para gravar, tudo pronto, tudo pronto. Daí ele gravava o texto dele e dizia: tchau para vocês, tem que ir embora, tchau, tchau, tchau. Daí o cara responsável pela gravação falou assim: eu cometi um erro aqui, deu um problema, eu não consegui gravar. Daí o Chico Anísio olhou para ele: eu já fiz a minha parte. E quando eu perguntei se estava tudo pronto, você disse que estava. O problema já não é meu. Tchau. Eu estou dentro do carro, daí alguém que estava com ele perguntou: Chico, por que você fez isso? Por que você não quis gravar novamente? Ele olhou para o rapaz e disse: o meu tempo é muito caro e precioso. Um homem profissional do humor, já falecido, sabia do valor dele. E é de pasmar que muitas vezes, no meio do povo de Deus, nós não reconhecemos o valor dos profetas, daqueles que são ungidos e chamados por Deus. Elias, quando o rei falou: venha, como se fosse um empregado, ele disse: não vou. Se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma. Mas quando chegou alguém com humildade, o anjo falou: vai com ele. No versículo 15 diz assim: o anjo do Senhor disse a Elias: acompanhe-o, não tenha medo. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. Ao chegar, disse ao rei: assim diz o Senhor, acaso não tem Deus em Israel? Porque você mandou consultar Baal-zebub, deus de Ecrom. Por isso você não se levantará mais dessa cama, e certamente morrerá. E Acasias morreu, conforme a palavra do Senhor. Quem não tem intimidade com Deus, lida com as coisas de Deus, sem o devido cuidado, sem a devida distância, sem o devido respeito. A palavra de Deus diz assim: guarda os teus pés quando entrares na casa de Deus. É com temor, com tremor, com reverência que nós abrimos a palavra de Deus. Acasias não era íntimo de Deus. Por isso ele foi consultar, pediu para consultar Baal-zebub, achava que era tudo a mesma coisa, né? Baal-zebub no Novo Testamento aparece como Beuzebu, né? E lembram que Jesus expulsava demônios, e os fariseus ficavam pensando assim: com que autoridade será que ele faz isso? E daí eles diziam: ele não faz isso com autoridade senão de Beuzebu, o príncipe dos demônios. E eles usam uma corruptela no texto, porque Baal-zebub significa senhor das moscas. Mas quando se referiam a Jesus, diziam: ele expulsa demônios pelo senhor das fezes. E Jesus olha e diz: olha, toda palavra dita contra o Pai será perdoada, contra o Filho poderá ser perdoada, mas contra o Espírito Santo não haverá perdão, nem nessa vida, nem na vindoura. É o que nós chamamos de blasfêmia.
contra o Espírito Santo. Quando se declara que a obra de Deus, feita debaixo da unção do Espírito, quando ela é atribuída a Baal-Zebub, ou aos homens, ou quando a própria unção é desprezada. Acasias não era íntimo do Senhor. E a gente reconhece quem não é íntimo do Senhor, porque a pessoa acha que é tudo a mesma coisa. Mas nós temos um exemplo positivo, que está no capítulo 2. É um cara chamado Eliseu. Diz a palavra de Deus. Capítulo 2, vamos ver? Quando o Senhor levou Elias aos céus no redemoinho, aconteceu o seguinte. Porque os irmãos sabem que Elias também foi arrebatado vivo aos céus, que nem Enoque. Olha como é bom ter intimidade com Deus, né? Não provou a morte. Mas diz aqui que quando o Senhor levou Elias, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, falou para Eliseu, né? Pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. E foram para Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. No versículo 4 diz assim: então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe o que hoje o Senhor vai levar aos céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Terceira vez, em seguida, Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Eliseu buscava intimidade com o Senhor. E se você quer intimidade com o Senhor, qual foi o método de Eliseu para ter intimidade com o Senhor? Ele não desgrudou de Elias. Elias tinha intimidade com Deus. Ele tinha visto os milagres de Elias. E ele ficava junto. E Elias dizia: fica aqui, ó, em Betel. E o Eliseu dizia: mas de jeito nenhum, você acha que eu vou perder essa de vê-lo na intimidade do Senhor? Já que todos os profetas sabem que o Senhor vai ser levado aos céus. E os discípulos dos profetas só ficavam cochichando: é hoje, né? É hoje. Você sabe que é hoje? Olha, eu sei, mas fica quieto aí na sua. E Eliseu ficava junto. E Eliseu não ficava longe. E Eliseu queria ficar perto. E enquanto ele queria ficar perto, nada acontecia, mas ele insistia, porque ele queria intimidade com Deus. Ele queria conhecer o Deus de Elias. E é esse tipo de gente que Deus quer se revelar. Os irmãos perceberam que tinha escola de profetas em Betel, em Jericó, próximo do Jordão, em diversos lugares, escolas de profetas. O que seria hoje em dia o quê? Seriam os seminários, as instituições de ensino teológico, né? Mas quando
estava lá na caverna, deprimido, e Deus falou: olha, saia daí porque eu tenho um trabalho para você. Você vai ter que ungir 2 reis e um profeta. Muito embora houvessem talvez centenas de estudantes nas escolas dos profetas, Deus mandou Elias ungir um lavrador. Por que será? Eliseu não era da escola dos profetas. Eliseu estava lá arando a terra. E daí Elias passa por ali, joga sua capa. O Eliseu olha e diz: poxa, deixa eu me despedir do meu pai. E Elias diz assim: vai e volte, porque você sabe o que eu fiz. Eliseu vai, se despede do pai, da família, volta, pega aquela junta de bois, faz um sacrifício, faz uma fogueira, faz um churrasco e segue o profeta Elias. E não larga da cola de Elias, porque ele queria o quê? A unção de Elias. Ele queria reproduzir na sua vida o relacionamento que ele tinha visto do profeta Elias com Deus. Ele buscou intimidade, e é esse tipo de gente que Deus chama, porque você pode fazer 1000 escolas de profetas, mas nada te fará profeta se não for o chamado e a unção de Deus. E você só vai ter intimidade com Deus se você buscar essa intimidade com Deus. Você não pode ser tíbio. É até interessante, né? Elias parecia que estava querendo escapar dele, né? Elias dizia assim: ó, fique aqui. E o Eliseu dizia: mas de jeito nenhum te deixarei. E vai junto. Daí depois: fique aqui. Não. Fique aqui. Não. Vamos chamar de seminaristas, né? Os discípulos dos profetas, que eram os estudantes, no versículo 7 diz assim: 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando. Como é que diz? A distância. Você quer ter intimidade com Deus, mas quer ficar olhando a distância. Você quer ter intimidade com Deus, mas não quer chegar perto. Eliseu não era assim. Olha o que diz o versículo 8. Diz assim: então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. De repente, ao atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Olha que oportunidade. Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Era isso que ele queria. Os irmãos vão ler aí na tradução dos irmãos: dá-me porção dobrada do teu espírito. Faça de mim o principal herdeiro. Sabe o que é o principal herdeiro? Havia um costume no Antigo Testamento, que o principal herdeiro, que era o filho mais velho, ele recebia a porção dobrada. O Israel me perguntou por que a tribo de Manassés tem dos dois lados do Jordão e aquela imensidão de terra, porque ele era o principal herdeiro. Tá? Manassés é filho de José. José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Certo? E Manassés era o primogênito de José. E o pai de José, quem que era?
Jacó, Jacó, né? E Jacó, quando estava quase morrendo lá, estava lá com o seu bordão. José ficou sabendo que ele estava ruim e levou lá os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E Jacó, o que ele fez? Jacó adotou, que lembram da história de José, né, que foi para o Egito e os irmãos... Então, o que Jacó fez para ser justo? Adotou como filhos os 2 filhos de José. E os abençoou como primogênitos. E deu a eles o quê? Eram primogênitos. Deu o quê? Da herança e da bênção, porção dobrada. Ele deu porção dobrada da bênção. E Eliseu aqui, ele queria a porção dobrada do espírito profético de Elias. Ele queria, por isso ele não desgrudava do Elias. Mas tem que querer. É bem interessante a história lá da bênção de Manassés e Efraim, filhos de José, porque Efraim era o mais velho, ou melhor, Efraim era o mais novo e Manassés era o mais velho. Então o mais velho tinha que receber mais, né? E na hora de Jacó abençoar, depois que os adotou, José colocou para que a mão direita de Jacó estivesse sobre a cabeça de Manassés e a mão esquerda estivesse sobre a cabeça de Efraim, que era mais novo. Mas na hora de abençoar, Jacó fez o quê? Ele fez assim, ó. E daí José ficou indignado. Não, coloca a tua mão direita sobre Manassés e a esquerda sobre Efraim, porque ele é mais novo. E Jacó diz, não, é isso mesmo, porque um será maior do que o outro. E ele abençoou o Efraim com a bênção dupla do primogênito. Mas por que Manassés tinha um monte de terra então? E Efraim, a terra dele era pouca na conquista. Quando a gente vê a história da descendência de Efraim veio Josué, de Efraim veio o profeta Samuel, de Efraim, toda a história de Efraim mostra que a bênção espiritual do Senhor estava sobre ele. E para Manassés, a bênção territorial. Às vezes a gente valoriza mais a bênção territorial, né? Mas aqui, em 2 Reis, quando o profeta Elias pergunta o que eu posso fazer, ele pediu, olha, eu quero ser o teu principal herdeiro, o herdeiro do teu espírito profético. Ele queria intimidade com Deus. E no versículo 10 diz o quê? Disse Elias, seu pedido é difícil, mas se você me vir, quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou. Elias foi levado aos céus no redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. Quando já não podia mais ver, Eliseu pegou as próprias vestes, rasgou ao meio, depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, voltou à margem do Jordão, então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou, onde está agora, Senhor, o Deus de Elias? E tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas vindos de Jericó viram isso, disseram, o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu.
Foi bênção? O que significa receber porção dobrada do espírito de um profeta, da unção de um profeta? Trabalhar dobrado. A gente, Senhor, dá-me porção dobrada, daí Deus manda trabalho, dizendo, Senhor, eu não quero trabalhar. O que você quer? Você quer o glamour de ser chamado profeta? Sofrer dobrado, trabalhar dobrado, caminhar dobrado, estudar dobrado. Todos os milagres de Elias, Eliseu faz praticamente o dobro, seguindo uma mesma lógica de milagres. Porque Elias ali adquiriu uma experiência que trouxe intimidade. E a intimidade do Senhor é para quem? Para quem o teme. A palavra intimidade, se a gente pegar o original, nós começamos no Salmo 25, né? A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A palavra intimidade ali, ela deu origem a uma palavra em português. Sabe qual a palavra que nós usamos no português e usa-se em outras línguas? A palavra divã. Os irmãos sabem para que serve o divã? Os irmãos sabem? O divã é aquele sofá que deita o paciente quando vai se consultar com o psicanalista. E ali ele abre o coração. Só que ali há uma duplicidade, porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E o Senhor revela da sua intimidade para quem o busca. E quando o Senhor revela a intimidade dele para a pessoa que ele chama, o Senhor também abre o coração. Aconteceu com Moisés. Vamos abrir lá em Êxodo. Quando Moisés tem a visão de Deus naquela sarça, no versículo 5 do capítulo 3 de Êxodo, Êxodo 3, 5, diz assim, depois da visão da sarça ardente, diz assim, então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, e aqui o Senhor mostra a sua intimidade. No versículo 7, o Senhor diz assim, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Deus abre o coração para Moisés e diz, Moisés, eu tenho visto a aflição do povo, eu tenho ouvido o clamor do povo, sei o quanto eles estão sofrendo. Era o chamado de Moisés. Deus está dizendo, o meu coração está dolorido porque o meu povo está sofrendo. Alguém poderia dizer assim, por que Deus não faz alguma coisa? Deus faz como? Através do profeta, através de você, através de você, através de você. Mas Ele não vai mostrar a intimidade dEle para quem não o teme, porque não vai adiantar. Hoje o Senhor, Ele está vendo. Os irmãos sabiam que tem criança, falando só de Brasil, tá? Tem criança sendo, nesse exato momento, no Brasil, em algum lugar,
Tem pais carrascos açoitando seus filhos. Tem mocinhas sendo... Tem jovens se drogando. Deus está vendo. Deus está ouvindo o clamor, o pedido de socorro. Só que o Senhor escolheu agir na direção dessas pessoas, usando a igreja, usando os seus servos, usando os missionários, usando os pastores. E o Senhor mostra a sua ferida, abre o coração e diz: eu estou ouvindo, eu estou vendo, mas tem que ir alguém até lá. Deus vai fazer algo através do seu corpo aqui na terra. E o corpo do Senhor aqui na terra é a igreja. Por isso que a igreja manda missionários, por isso que a igreja levanta pastores, levanta líderes, por isso que cada crente é um missionário, onde estiver. Por isso que a igreja é chamada a orar, a dobrar os joelhos, a clamar. Mas se você não tiver a revelação da intimidade do coração de Deus na sua vida, você sequer vai compreender a aliança do Senhor. Deus está chamando você para um relacionamento de intimidade. Tal qual o profeta Eliseu fez, buscando incansavelmente, pedindo porção dobrada, capacitação. Assim você também tem que fazer. Se cada vez que o Senhor chorar, você chorar junto com Ele, você se levanta para ser um melhor crente, um melhor dizimista, um melhor estudante da palavra, um melhor intercessor na oração. Deus está te chamando para ter um relacionamento de intimidade, que só é possível hoje, na nova aliança, se você permitir que o Senhor Jesus assuma a sua vida e o seu controle da sua vida, dos seus relacionamentos. Dá-me porção dobrada, Senhor, do teu Espírito. Vamos orar. Feche seus olhos. Se você sente o chamado de Deus para um relacionamento mais íntimo com Ele, uma busca mais intensa de conhecer o Senhor, levante uma de suas mãos agora. Se Deus está te chamando, dizendo assim: olha, eu quero você mais perto de mim. Amém, amém. Pode baixar a mão. Tem mais alguém? Levante a sua mão. Você estará fazendo um compromisso de aproximação da intimidade do coração de Deus. Alguém já disse que o coração de Deus tem uma ferida aberta, está sangrando, semelhante ao pai que vê um filho padecendo e que quer levantar alguém que o ajude a sair dessa.
E se alguém é você? Há mais alguém? Levanta a sua mão. Vamos orar. Santo e eterno Deus, muito obrigado, porque o Senhor resolveu abrir a sua intimidade, o seu coração, para aqueles que o buscam, que o temem. Pedimos, ó Deus, que nós sejamos juntos, ó Deus, uma igreja que cumpre, Senhor, esse propósito em cada atitude, Senhor. Coloca o teu povo nas tuas mãos. Peço, ó Deus, que possamos crescer, ó Deus, em intimidade contigo. Coloca as pessoas que levantaram as suas mãos agora, Senhor. Que o teu Espírito Santo esteja invadindo, Senhor, profundamente esses corações, ungindo e capacitando, ó Deus. Abençoa. Possamos ouvir o teu chamado, a tua voz e cumprirmos, ó Deus, com fidelidade, o teu propósito. Em nome de Jesus. Amém.